E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram discutir? Né? A gente vai fazer um certo salto agora para um assunto que parece diferente, mas uma vez que ele esteja compreendido, a gente vai voltar para a verossimilhança e aplicar tudo que a gente vai discutir hoje no caso em que você está construindo os seus testes e seus estimadores através da verossimilhança. Tá? Então a gente vai fazer uma conexão final entre essas duas coisas. Tá? Alguma dúvida? Ficou claro para vocês o limite, né, quer dizer, uma das razões principais para a gente usar a verossimilhança para criar os seus estimadores é porque os estimadores são assintoticamente ótimos, né? Eles são assintoticamente não enviesados e são assintoticamente eficientes, no sentido de que eles vão para o limite inferior, onde sua variância vai para o mínimo possível, tá certo? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai discutir o que é teste de hipótese. Deixa eu só ver uma coisa. Bom, teste de hipótese, tá certo? Porque uma coisa é você estimar esses valores, né? Outra coisa é você colocar isso num enquadramento teórico em que você possa responder perguntas do tipo qual a probabilidade da minha estimativa estar a uma certa distância do valor real, por exemplo. Né? Ou, dado a sua estimativa, né, dado um valor do seu estimador para um conjunto de dados, você também pode estimar, digamos, a variância do seu estimador e perguntar o seguinte: dada essa variância e minha estimativa, qual é a probabilidade do verdadeiro valor do parâmetro estar dentro dessa faixa aqui, certo? Então, isso é um teste de hipótese. Então, por enquanto, a gente está aprendendo a manipular essas coisas. De certa forma, estava implícito esse teste de hipótese, porque, na verdade, a gente nem se pergunta muito sobre isso. Quando a gente estima um valor, o valor esperado do estimador, o valor calculado do estimador para um certo conjunto de dados, a gente assume como sendo verdadeiro dentro da barra de erro. Então, na verdade, já tem esse teste de hipótese já está na cabeça da gente. A gente vai fazer a construção formal, mas, no fim, pelo menos na cosmologia, a gente não faz essa construção em que você define uma área de aceitação da sua hipótese e depois testa e dependendo do resultado você aceita ou não. Geralmente a gente traça essas regiões onde você vai aceitar a hipótese ou não para vários valores diferentes de probabilidade e dentro disso você avalia o que está acontecendo, você avalia as regiões e toma suas decisões a partir daí. Ou nem toma decisão nenhuma, você publica o paper e fala, essas foram as regiões que eu encontrei, concluam o que vocês quiserem concluir. Que é basicamente o que se faz na prática, né? Mas então a gente vai, de qualquer forma, fazer uma construção mais sistemática aqui desse teste de hipótese, tá? Então, o que é isso? Né? O que é você testar uma hipótese? Do ponto de vista frequentista, a gente depois, na hora que fizer o teorema de Bayes, a gente vai discutir isso do ponto de vista bayesiano, mas do ponto de vista frequentista é você dizer com qual frequência aquela hipótese está verdadeira, aquela hipótese é verdadeira, certo? Ou com qual frequência você vai concluir que aquela hipótese é verdadeira, dado uma aleatoriedade nos seus dados, certo? Por exemplo, uma hipótese, isso aqui é o teste de hipótese, tá? Então vamos começar com hipótese. Uma hipótese. Bom, uma suposição. Sobre a frequência de alguma coisa. Tá? Vocês vão ver que a gente vai começar com construções bem vagas e depois a gente vai começar a botar um pouco de matemática nisso. Tá? Então, uma hipótese é uma suposição que você faz sobre uma frequência. Tá certo? Então, por exemplo, você diz que o P de uma moeda é 1/2. Né? Você pode dizer, isso é a probabilidade. Mas o que significa dizer que a probabilidade da moeda cair, cara ou coroa, é 1/2? Do ponto de vista frequentista, significa que está dizendo que isso aqui é uma hipótese, tá? E você está dizendo que se você jogar a moeda várias vezes, 50, né, no limite do infinito, a moeda vai cair 50% das vezes cara e 50% das vezes coroa. Tá certo?
Então você tem o que é a hipótese e depois você pode medir essa hipótese aqui. Tá certo? Veja, uma coisa é supor que isso é verdade, outra coisa é você usar os dados para você medir o quanto disso aqui, se essa sua hipótese é boa ou não. Tá bom? Ficou claro? No começo eu esqueci de distinguir, porque o tema todo é teste de hipótese, mas a gente começa definindo o que é uma hipótese estatística. Tá? Então, uma hipótese estatística é uma suposição sobre a frequência de alguma coisa. Tá bom? Então, isso aqui é uma hipótese, uma hipótese estatística. Agora, cuidado, porque aqui eu estou colocando na cabeça de vocês já uma distribuição binomial. E a distribuição binomial é uma hipótese também. Tá certo? Super natural nessa situação, porque né, você constrói como é que se diz? A construção da distribuição binomial é super geral. Né? Claro que a gente está dizendo que, por exemplo, a probabilidade não muda com o tempo. Se ela fosse de manhã de um jeito e à noite de outro, porque a moeda muda o tamanho de acordo com a temperatura do dia, sei lá, qualquer coisa assim, então a própria distribuição binomial já estaria errada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque frequentemente, sem querer fazer um trocadilho, você tem múltiplas hipóteses atuando no seu problema e normalmente você escolhe testar uma ou outra. E geralmente é muito difícil você testar todas. Certo? Você tem que se basear em alguma coisa. E como regra geral, quanto mais hipóteses você testa, menos você consegue saber sobre o que está acontecendo. E quanto mais hipóteses você dá como certa, mais conclusivas são suas respostas. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque muitas vezes você vê o cara publicando, né, um artigo dizendo com certeza tal coisa acontece. Não, se você comer ovo, né, você não vai passar de 50 anos. Mas você pode ver que o cara, para concluir estatisticamente isso, ele teve que fazer várias hipóteses e não testá-las para reduzir a barra de erro, né, naquela afirmação final que ele está fazendo. Por isso que é muito complicado você... Por isso que vocês vêm variando bastante conclusões sobre medicina e tal, porque são coisas geralmente que muitas vezes a pessoa nem sabia que estava fazendo uma hipótese, né, mas estava e aquela hipótese era forte demais e né, não se mantinha, não vale para uma população, vale para outra, mudou no tempo, sei lá, tem várias coisas que podem acontecer, certo? Então é só para ter cuidado, a gente vai voltar a falar sobre isso, que as hipóteses geralmente são construídas de várias delas e normalmente a gente é capaz de medir uma ou outra, testar uma ou outra, tá bom? Tá ok. Então, a gente vai se basear para discutir o teste de hipótese num experimento fictício de um medidor Geiger, tá? Que vai medir o número de raios cósmicos, o tempo entre duas medidas de raio cósmico que caiu nele, tá certo? Então, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que a gente tem uma certa f de x e θ, dada por θ exponencial de menos θ x, tá? Dá para ver facilmente que isso é uma distribuição de probabilidade normalizada no domínio, né? O domínio aqui D é 0 a infinito, tá certo? Se você integrar isso, você vai ver que dá 1, tá certo? E que, para um certo valor de θ, né, você tem a probabilidade de ter um certo tempo x entre uma medição e outra do seu contador. Ok? Tá claro o que a gente está fazendo? Ok. Isso, θ é um parâmetro físico qualquer e o x é o tempo. Né? Então, qual a probabilidade? Digamos que o θ esteja em frequência e esteja calculado em unidade de 1 sobre segundo. Então, se você botar aqui f de 1 segundo para um certo θ, então isso aqui é a densidade de probabilidade, né, exponencial de menos θ. Isso aqui, esse número que você vai encontrar aqui é a densidade de probabilidade de você obter 1 segundo entre duas medidas. Ok? Bom, então veja, são duas hipóteses. Uma, o modelo físico, tá? E outra que eu posso fazer ou não, isso vai ser super importante, porque vai mudar bastante as coisas, principalmente em cosmologia, é qual o valor de θ. Eu posso dizer, eu quero testar tanto se essa forma é boa e, supondo que a forma é boa, testar o valor de θ, ou posso dizer, não, essa forma com certeza é boa, meus cálculos teóricos de primeiros princípios são perfeitos, então eu não tenho dúvida sobre isso aqui, eu só não sei quem é θ. Entendeu?
Então você supõe uma para testar a outra, ou você tem que testar as duas simultaneamente, o que torna tudo mais difícil. Okay? Então, vamos dizer que o físico fez as contas, tá? E encontrou no modelo dele que com certeza θ ou é 1 ou θ é igual a 2. Tá? Mas ele já tinha publicado um paper no passado dizendo que θ é igual a 2, então ele prefere acreditar que θ é o verdadeiro é o 2. Okay? Então, a gente vai fazer o seguinte. Nesse contexto onde você supõe que essa forma está certa, e que os cálculos que dizem que ou é θ igual a 1 ou θ é 2 está certo também, você pode testar a hipótese nula, que a gente vai chamar H0, de que θ é igual a 2, tá? Versus a hipótese alternativa, que θ é igual a 1. Tá? Aqui, cuidado, porque isso aqui simplifica muito a nossa vida. A gente está dizendo que só existe uma hipótese e só existe uma alternativa. Podiam ter N alternativas. Né? E dessa N alternativa, então você poderia dizer qualquer uma delas. Aí seria uma exata alternativa da sua hipótese nula. Tá certo? E aqui o espaço das possibilidades também é discreto. Num problema mais complicado, você vai ter um espaço contínuo de possibilidades. Tá certo? Sua hipótese nula vai deixar de ser θ igual a 2, mas, por exemplo, θ entre 1 e 5. Nula? Que é o nome que se dá, é o nome tradicional. Depois eu posso procurar por que se usa essa nomenclatura. Porque é a hipótese que você quer testar e você acredita que é verdadeira. Mas tanto faz, porque no fim você vai testar as duas, tá? É só uma questão de que você tá... Não exatamente, porque é o que eu te falei, às vezes a alternativa é mais complicada. Quando a sua alternativa é o meu modelo está certo ou ele não está, você não quer testar se o modelo não está certo, porque isso não te diz muita coisa. Você quer testar se o modelo está certo ou não. Né? Porque ele não estar certo não te dá nenhuma informação sobre qual é o modelo certo que não é ele, entendeu? Então, geralmente, a gente organiza assim. Mas tem uma certa como se diz? Liberdade nessas escolhas. Tá? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a gente vai fazer uma medida de x. Ou seja, a gente vai sentar lá, vai ligar o nosso contador Geiger, vai escutar um tique, daqui a pouco escuta outro, marca, anota aquele número, e agora a gente, com esse número na mão, a gente vai tentar testar nossas hipóteses. Tá? Isso é uma versão simplificada de uma situação onde eu faço 1 trilhão de medidas, né? Só que aí, quando eu faço 1 trilhão de medidas, o meu espaço de medidas tem 1 trilhão de dimensões. Tá? Isso vocês vão entender por que a dimensionalidade do espaço das medidas é importante. Que ela torna tudo bem mais complicado, mas é necessário, porque na prática você precisa de muitas medidas para concluir alguma coisa, certo? Então vamos fazer o seguinte. A gente vai medir um x, chamado de x1, certo? Conjuntinho com um elemento só. Tá? A gente vai dizer que se x estiver dentro da minha região R, a gente aceita H0. Tá? E no caso, como a gente está fazendo a hipótese alternativa, então, uma hipótese alternativa, a gente vai dizer que se x não pertence a esse conjunto R, então a gente aceita H1. Certo? E aqui a coisa começa a ficar interessante, porque a gente começa a poder medir e calcular alguma coisa. Geralmente, digamos que o domínio da variável aqui seja D, né, que a gente tinha definido, então o conjunto D menos R é o que a gente chama de região crítica, ou seja, qual é a região das suas medidas, do espaço das medidas, onde a gente rejeita a hipótese. Tá? O nome disso aqui, região... Vou escrever aqui. Oi? Isso. É esse conjunto sem esse. Tá? Tá? Veja,
Se a gente estivesse trabalhando numa situação bidimensional, a gente teria agora duas medidas, né, x1 e x2, e a gente tentaria medir qual é um subconjunto do espaço R2, onde a gente rejeita a nossa hipótese, tá certo? Aqui, novamente, a gente está fazendo um caso unidimensional porque é fácil de compreender e desenhar e sim, por mais que seja mais complicado, se estende logicamente de uma forma direta para o caso multidimensional. Isso, a gente está dizendo que H1 é a nossa hipótese nula, a nossa hipótese, digamos, principal, tá? De que θ é igual a 2, tá certo? E a gente vai fazer uma medida, tá? E vai dizer que existe uma certa região, que se a gente medir x naquela região, a gente aceita a hipótese de que a θ é igual a 2. E se a gente medir fora dessa região, nessa região C, que a gente chama de região crítica, a gente vai rejeitar H0 e aceitar H1. Nesse caso é simples, a gente só tem duas alternativas, a gente simplesmente, quando rejeita H0, aceita H1. A região então R, que vai ter do que a gente chama. Está relacionado com a intervalo de confiança? Sim. Vocês vão ver daqui a pouquinho como, mas não é de uma forma tão direta, não. Porque a região de confiança, ela geralmente está associada aos parâmetros, né? Então, em θ. Enquanto essa região, ela é uma região na medida. Ou seja, seria, no caso das supernovas, a região no espaço das medidas de distância e luminosidade feitas nas supernovas, entendeu? E não pode ter uma intersecção das regiões onde dos hipóteses solares? Não, não pode, porque você vai ver que algumas coisas vão ter uma intersecção interessante, mas nesse caso aqui não faria nenhum sentido. Nesse caso não, mas pode ter algum caso que tenha essa intersecção. Sim. Para a definição de aceitação ou rejeição de hipótese, não pode ter. Tá? Aceitação ou rejeição, isso. Tá? Então vamos escrever aqui, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a gente vai definir o nosso R como sendo o subconjunto 0, 1. Tá? Ou seja, a nossa região crítica. Nossa região crítica vai ser 1 a infinito. Ok? A questão é, qual a consequência disso aqui? O que isso aqui vai fazer na prática em relação ao meu teste de hipótese? Quão bom vai ser o meu teste de hipótese? Oi? Calma. Não é viés, porque viés é o quanto o valor esperado do estimador difere daquilo que está estimando. Mas no sentido amplo da palavra viés, sim, vai influenciar. Mas justamente é entendendo como que isso influencia o nosso teste que a gente consegue construir testes. Tá bom? Bom, então a gente tem o seguinte, digamos que H0 é verdadeiro. Vou montar uma tabelinha. E digamos que H1 é verdadeiro. Tá certo? Digamos o seguinte, duas coisas podem acontecer. Quer dizer, 4 coisas podem acontecer, né? H0 pode ser verdadeiro e eu posso medir um x entre 0 e 1, mas H0 pode ser verdadeiro e eu posso medir um x entre 1 e infinito. Pode acontecer estatisticamente. Vai sempre haver uma chance. Talvez eu acho que seja isso que você estava pensando, né? Então, se x for maior que 1, H0 é rejeitada. Quando isso aqui é verdadeiro, isso aqui você cometeu o que a gente chama de erro tipo 1. Tá? E aqui você acertou. Ok? Se você mediu x, então H0 foi aceito, tá? Você acertou, e aqui você cometeu o erro tipo 2. Tá certo? E a existência desses dois erros, que não são complementares no sentido de que o tamanho deles, que eu vou definir já já, eles não somam a 1, que dá toda a liberdade de a gente escrever. Não se soma a 1.
Eles vão ter tamanhos que não vão ser complementares nesse sentido, entendeu? Vocês vão entender por que eu estou falando isso já. Okay? Então, é estudando o erro que você comete. Você quer o quê? Você quer minimizar esse cara aqui, né? Você fala que eu não quero nunca cometer o erro do tipo 1. Mas você vai descobrir que você não consegue fazer isso. Porque, primeiro, quando você tenta fazer isso, você perde previsibilidade do teste. E, 2, quando você faz isso, você geralmente aumenta o erro do tipo 2 para praticamente 100%. Ok? Então, vamos lá. Nesse caso, é super fácil de calcular, por isso que a gente faz ele. Tá? Então, vamos... Dada a minha distribuição de probabilidade, né, ela está aqui, f de x, dado θ é igual a θ exponencial de menos x θ, a gente pode calcular esses caras aqui. Qual é a probabilidade de que esse cara é verdadeiro e eu medir isso aqui? Então, alfa, que é a letra que se usa na literatura para se definir o tamanho do erro tipo 1, é igual a integral de 1 a infinito, tá certo? De f de x, θ dx. Numa situação mais geral, alfa é igual a integral sobre a região crítica, tá? Da sua verossimilhança sobre todos os dados. Ok? E o θ do H0. Exatamente. Okay? Então, se vocês calcularem esse cara aqui, isso aqui vai ser aquela exponencial, a exponencial está negativa, quando calcular no infinito dá 0, então só a sobra era calculada em 1. Né? Então isso aqui basicamente diz que alfa é igual a o 2 que está aqui, né? Ele vai cair com 2 que vai, quando o integral vai aparecer 1 sobre 2, corta. Então isso aqui vai dar basicamente exponencial de menos 2. Mas, olha, é importante entender que a gente está supondo que a forma funcional está certa. Então, se a forma funcional está certa, a gente pode fazer a hipótese. Θ igual a 2. Supondo que θ é igual a 2, ou seja, H0 é verdadeiro, então eu posso botar um 2 aqui. Quando eu colocar um 2 aqui, eu tenho uma distribuição de probabilidade dada. Eu posso simplesmente integrar nas regiões e calcular o tamanho das regiões, ou seja, a probabilidade do x ser encontrado naquela região. E eu calculo a probabilidade de eu encontrar o x na região crítica, mesmo que H2 seja verdade, H0 seja verdade. Tá certo? Eu tenho isso aqui. Tá certo? E no caso, eu posso definir beta como sendo o quê? A integral na região R, né? É a região de aceitação da minha hipótese 0, de f de x e 1 dx. Tá certo? Que se traduz aqui em integral de 0 a 1. Ok? Isso aqui dá 0,135. Tá? Então, eu escolhendo essa região crítica, eu tenho 13% de chance de rejeitar erroneamente H0, mesmo que ela esteja correta. Tá certo? Mas, dado isso, eu posso medir, calcular o meu beta, essa integral aqui é fácil de fazer, e ela dá 0,632. Então, tem 63% de chance de eu estar rejeitando erroneamente H1 nessa situação. E você vê que, como eu falei para você, elas não são complementares. Alfa mais beta não é igual a 1. Entendeu? Como é que é? Só fecha. É porque com máscara, com chuva e... Não, a soma dessas coisas não é igual a 1. Entendeu? Não, não é normal. Alfa mais beta não... Se a sua função de probabilidade estiver normalizada, aí essa integral é sempre menor que 1.
Não, a integral é sempre menor que 1, não. As integrais individuais são sempre menores que 1, sim. E esse teste, ele tem 63% de chance de rejeitar erroneamente a hipótese alternativa. Você pode somar as outras e falar que não tem 7 de chance de errar no teste. E que isso seja acertado. Achei que isso. Eu também pensei assim. Mas Se tipo, você colocar assim, o H2 deveria ter e o H2 deveria ter uma relação de zero. O problema é que se você quiser... Eu entendi o que vocês querem fazer. E um dos princípios que se usa, às vezes, para construir um teste de uma hipótese é justamente minimizar alfa mais beta. Tá certo? Mas, como eles não se somam a 1, você não pode dizer que uma coisa somada com a outra, dividido por 2, entendeu? Te dá uma noção de probabilidade, porque você não sabe a medida desse espaço. Podia ser... Veja, aqui a gente está fazendo essa mesma forma funcional, aqui mudando θ. Mas eu poderia muito bem ser uma situação que eu falo, não, num caso é gaussiano, no outro é lei de potência, no outro é queda exponencial. Entendeu? Eu poderia estar testando coisas que aqui varia loucamente daqui para cá. Tá, então, o alfa não dá a probabilidade total de chegar ao teste. Não tem nada a ver com isso. Alfa mais beta não dá nada. Tá. Você pode usar as regras de composição de probabilidade tal qual você aprendeu antes. Ou seja, qual a probabilidade de você cometer um erro do tipo 2 e um erro do tipo 1? É o produto delas. Você pode fazer essa brincadeira, entendeu? Ou o erro. Qual é o teste de. Não é assim, não, tem que tomar cuidado. A soma das probabilidades não é o alternativo, só é quando não há superposição entre os conjuntos que você está testando. Tem que tomar muito cuidado com isso. só é quando não há o quê? Superposição sobre os conjuntos que você está testando. Para você fazer esse teste, que você está falando, você tem que falar o seguinte. A probabilidade de eu cometer os dois erros ao mesmo tempo é alfa vezes beta, certo? Todo mundo concorda com isso? Não sei, eu acho estranho ter os dois erros ao mesmo tempo. Pra mim não faz muito sentido ter os dois erros. O erro tipo alfa é tipo assim, Mas eu posso cometer os dois erros. Não posso? Não sei, pra mim tá estranho isso. Deixa eu tentar construir uma situação onde a gente comete os dois erros ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu consigo. Só um segundo. Não está entendendo, não está levando conta, né? Existe um H2 aí que não está aqui. O erro tipo 1 e tipo 2. Eu não posso, claro que eu não posso cometer os dois erros. Falso positivo e falso negativo também? O erro tipo 1 é um falso negativo. Isso, né? Isso. Você está negando a hipótese erroneamente. Como que eu consigo cometer esses dois erros ao mesmo tempo? Gente, pra mim, eu penso assim, a pessoa não tem uma doença e eu vou lá e faço a medida. E é coisa que ela tem a doença. Isso é um falso positivo. Isso. Como que ela pode ter o falso negativo simultaneamente, entende? Pois é, porque nessa situação específica, aquele problema que eu estava falando da alternativa, né? Aqui a gente está dizendo que existe uma única alternativa. Ok, nesse caso sim. Aí nesse caso eu acho que vocês têm razão, mas no caso mais complicado, Não, beleza. você pode cometer os dois, entendeu? No caso, H0 não ser verdade não quer dizer que H1 é verdade. Isso, exatamente. H0 não é Isso. verdade. Não, Não, tudo bem, aí pode ter problemas. É que eu estou tentando de alguma forma combinar os dois, alfa e beta, mas eu não sei se tem alguma maneira intuitiva de combinar os dois para obter alguma coisa.
Quando eu tenho o H0, H1 e qualquer outra coisa, aí eu poderia fazer esses questionamentos que eu estava tentando fazer aqui agora. Mas nessa situação, não. Depois eu posso procurar ver se dá para... Qual probabilidades? É probabilidade. É com que frequência, veja, qual a frequência você vai cometer esse erro aqui, ó. Pega, digamos que você falou que isso aqui você vai fazer com uma medida só, tá certo? Então, se você repetiu aquela medida 1 trilhão de vezes e usou só uma de cada vez para testar a hipótese, quantas vezes o seu teste de hipótese causou um erro do tipo 1 e quantas vezes vai causar um erro do tipo 2? Então, 76% das vezes vai errar. Essa é a original. 76% das vezes aí vai cometer o erro 1. 76% das vezes vai cometer o erro 2. Então, 76% está errado. Eu não sei, eu acho que tem uma certa sutileza do Google, só que eu não estou conseguindo. Vamos lá, tipo, os dois casos ficam certinho. E são mais as 4, aí. Toda tabela. Aí você vai falar. Não, porque é esse mais esse... Não, esse mais esse ou esse mais esse, é claro que dá 1. Né? Porque, veja, aqui é integral de 1 a infinito, aqui é integral de 0 a 1. Então isso aqui já dá 1, esse cara dá 1. Ou você cometeu um erro ou você acertou. Ou você... O que foi? Não, somar os 4 dá 2. A gente encontrar o verdadeiro, já está errado. Às vezes a gente vai achar um verdadeiro, já está errado. Tá, faz muito sentido. Espera um pouquinho, toma cuidado com o que você está falando. Parece que eu estou te ameaçando. Porque você está... Porque o que acontece é o seguinte, essas duas coisas aqui não podem acontecer simultaneamente. Só uma das duas acontece. Então não pode, não faz sentido somar essas duas coisas. Então eu posso simplesmente aumentar L para praticamente todo intervalo, fazer a medida e aí eu não vou errar nunca, e depois eu provavelmente posso mudar de intervalo e só vou errar os dois, para testar essa seguinte. Vamos plotar o gráfico então aqui, plotar, né? Vamos desenhar aqui o gráfico. Então vamos ver o que está acontecendo. Aqui, 2 e aqui 1. Tá certo? Esse cara aqui, ele tem exponencial com um 2 aqui. Então ele cai mais rápido, tá? Então ele vai ser mais magrinho aqui assim, ó, indo para infinito. Esse cara aqui, ele já começa mais baixo, mas ele cai mais devagar porque o expoente dele aqui é menor. Então ele vai fazer assim, ó. Certo? Digamos que eu tenho aqui o meu x igual a 1. Está aqui. Tá certo? O meu erro do tipo 1 é a integral de 1 a infinito, daqui para frente, quando esse cara aqui é verdade. Então essa é a integral aqui, ó. Tá certo? E o meu erro do tipo 2 é a integral daqui para cá, quando H1 é verdade, que é essa aqui, né? E eu fiz errado, né? É isso aqui, né? Então eu estou integrando o bico, essa aqui é verdade, então aqui eu estou integrando o bico do θ igual a 2, enquanto aqui eu estou integrando o começo do θ igual a 1. Certo? O que acontece? Se eu vou puxando... Uma eu estou integrando... É porque o problema é que eu fiz o risquinho na mesma direção. Não sei se vai ficar mais claro, mas... Tá certo? Então, se eu for andar, se eu andar com o meu x para cá, eu vou diminuir um e aumentar muito o outro. Então, tá vendo? Por mais que elas sejam distribuições diferentes, eu posso mexer nisso aqui, ó, sem conseguir melhorar o que está acontecendo. Essa área aqui é o meu erro, é a probabilidade do meu erro tipo 2. Né? Que é a chance de eu cair na região correta do H0, né? Sendo que a verdadeira era H1.
Se eu ando com esse meu x para cá, ou seja, aumento minha região crítica, se eu diminuo minha região crítica, eu estou aumentando meu erro tipo 2. Até ele chegar perto de 100% de chance. Tá certo? Porque eu poderia falar o seguinte, ó, como o Eduardo perguntou, eu poderia dizer, não, em vez de x maior que 1, x maior que 300. Como a probabilidade do x cair maior que 300 é praticamente zero, eu vou sempre aceitar a hipótese H0. Certo? Mas muitas vezes eu estou fazendo isso erroneamente, porque a outra era correta. Tá certo? Então, isso aqui, inclusive o livro que eu estou pegando, depois eu vou passar qual o livro que eu peguei disso aqui, ele fala o seguinte, eu posso fazer um teste de hipótese que é assim, eu tenho essa distribuição, meu contador Geiger, eu tenho minha medida, só que aí no fim eu jogo uma moeda, se der cara eu aceito a hipótese 0, se der coroa eu rejeito ela. É um teste de hipótese, certo? Só que o que acontece é que ele não tem nenhuma correlação com o que está acontecendo na prática. Eu posso simplesmente dizer, eu vou sempre aceitar a hipótese H0. Então eu aumento, minha chance de cometer o erro do tipo 1 é 0. Mas a minha chance de cometer o erro tipo 2 é 100%. Tá, aí eu vou dizer o seguinte, por exemplo, nesse exemplo. É um jeito estranho de falar que se eu supor que eu estou certo, eu estou errando 100% das vezes quando eu estiver errado. Oi? Não, você pode abandonar isso aqui e falar o seguinte, eu vou aceitar minha hipótese porque eu gosto dela, sempre. Sim, mas e como eu sei o jeito certo para... É porque você constrói essa tabela aqui. A sua tabela é o seguinte, 100% de chance de aceitar esse cara aqui. Tá certo? Então esse erro aqui é 0. Porque você está sempre aceitando ela. Se ela for verdadeira, você aceitou ela. Mas se ela for falsa, você aceitou também. Porque você está aceitando sempre. Então aqui é 100%, aqui é 0 e aqui é 1. Tá certo? Se a minha hipótese 1 for verdadeira, eu posso calcular a probabilidade de eu aceitar ela. É 0, porque eu estou sempre aceitando essa. Eu estou calculando com palavras. Tá? Ah, não. Tá. Você está falando de variável, por exemplo, você pode... Ah, você está falando no... Isso. Como é que eu sei a posição melhor para aquele X? Então, esse é o próximo assunto. Mas eu vou dizer o seguinte, digamos então que a gente coloca aqui o nosso primeiro intervalo é de 0 a 0,1. O erro tipo 1 vai ser tipo assim, 1%, bem pequenininho. Não, o erro tipo 1 vai ser gigante. Você diminuiu? É, porque você está aumentando a região crítica. Não, estou diminuindo. Ah, tá, isso é verdade. Então vamos comprar. Então você coloca no intervalo de 0 a 1000. Aham. O erro tipo 1 é pequeno. Isso, ele vai para 0, Digamos praticamente. que ele tem 1% de chance. Uhum. Aí eu vou lá e jogo tipo assim, 1 milhão de pontos e eu vejo que tipo assim, caiu 10% de pontos, aí tá falando que deu errado. Aí eu posso falar com certeza que a H0 está errado, não posso? Ou ele só vai dar tipo assim. Desculpa. Vai ser mais um valor, na sua opinião? Não vai ser diferente? Não, mas eu quero a porcentagem. Aí, tipo, se eu coloco que o meu erro tipo, 1 é 1%, mas mesmo assim, 10% dos casos estão dando que a H0 é falso. Daí eu posso dizer com certeza que a H0 é falso. Eu não estou comentando nenhum dele. Ele é falso. Ou não faz sentido? Não, pode continuar. Talvez não faça sentido o que eu estou perguntando. Eu acho que eu entendi o espírito do que você está perguntando, mas eu não consegui ainda... Pode continuar. O espaço é medido. Você está falando muito medido agora. Você tem que trocar em geral. Isso. Aí você poderia pensar que você está testando a hipótese 1000 vezes ou fazendo um teste de hipótese com 1000 medidas. Aí 1000 medidas muda totalmente, porque agora seu espaço é um R1000. Entendeu? Mas vocês estão começando a chegar perto do que a gente faz na prática, né? Na prática, a gente faz o que a Cintia estava perguntando. A gente decide o que a gente acha razoável cometer, qual o erro tipo 1 que a gente acha razoável cometer. A partir disso, a gente define quem vai ser a nossa região aqui e tenta manipular o teste para que você encontre o melhor teste, sendo aquele que também minimiza beta dado um alfa fixo. Tá certo? Então vamos lá. Aqui, então vamos lá. Então a gente tem um princípio aqui.
porque não é nada dedutível, tá? Que é dado alfa, o melhor teste é o que minimiza beta. Ok? E aí, a alternativa esse aqui teria, por exemplo, 2. Minimizar alfa mais beta. Mas como eu falei para vocês, a construção é geralmente feita em torno de um alfa escolhido. Por exemplo, medicina, ciências humanas, o pessoal escolhe o alfa como sendo 5%. Né? Então, geralmente quando você tem um negócio lá, um exame clínico de alguma coisa, né? um teste clínico de alguma droga, você vai escolher o alfa igual a 5%. Tá certo? Na física, a gente consegue ter uma regiões tão disjuntas, porque aqui é unidimensional, essas coisas estão uma em cima da outra, né? Mas se você pensar que numa coisa multidimensional mais complicada, essas duas distribuições podem estar distantes, sem uma superposição grande sobre elas, está vendo aqui, ó? Tem uma superposição grande entre essas duas, mas se elas tivessem suporte em regiões diferentes, no caso multidimensional, você pode conseguir minimizar bastante o alfa sem aumentar o beta. Tá certo? Então, a gente consegue fazer isso na física de partículas, por exemplo, que a gente faz coisas com 6 sigmas, entendeu? Mesmo sabendo que a gente não está aumentando muito beta por causa disso. Okay? Então, vamos aplicar esse princípio nesse problema. Tá ok? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o alfa fixo. Então, a gente tem que alfa é igual à integral de x0 a infinito f de θ de x e θ dx. Todo mundo concorda? Né? Isso aqui é igual a exponencial de menos... Aqui é 2, né? Menos 2 x0. E é só isso. Ok? O beta vai ser o quê? Vai ser integral de 0 a x 0 de f de x 1 dx, que vai ser 1 menos, né? Porque esse cara aqui vai dar, aí fica negativo, calculei 0 dá 1 menos exponencial de menos x0. Tá certo? E aí você vai fazer o seguinte, bom, eu vou escolher quem é o meu alfa. 0,05. Aí você fala, bom, só tem um x0, então eu sei exatamente quem é o beta, então esse princípio não aplica, porque eu não tenho como escolher um segundo teste. Dentro, eu digo quem é alfa. Isso determina o x0. Tá certo? E, dado essa escolha de x0, eu já sei então quem é o beta. Então, como eu não tenho várias escolhas, eu não posso dizer quem minimiza beta. Mas, na verdade, isso aqui não é verdade. Eu posso pegar uma distribuição de probabilidade dessa e fazer o seguinte. Eu posso fazer de x0 a x1. De forma que tenha só 5% dentro daquela probabilidade. Não precisa estar de 0 até de 0 a 1. Pode ser de 0,2 a, sei lá, 3,7. Tá certo? Para cada valor de x0 e x1 aqui, ó, eu posso integrar esse cara aqui de 0 até x0 mais integral de x1 a infinito. Supondo, né, x1 é... Então, veja, o princípio que a gente está colocando é que de todos os testes de hipótese, o melhor é aquele que minimiza beta. Então eu preciso só fixar alfa e agora variar todos os possíveis testes, em que alfa seja 0,5.
Tá certo? Só que não existe só 1. Não é só de 0 a 1 aqui. Desculpa, de 1 a infinito aqui. Eu posso pegar aquela minha distribuição de probabilidade que está aqui, aquela que está, né? E posso pegar qualquer fatia dela aqui que dê 0,05. Quando você fez aí no doce, Não. não, eu tenho. A hipótese nula está aqui. É o 2 que eu estou colocando aqui. Você pode pegar qualquer intervalo. Eu não posso também mudar. Mas é uma inversão não trivial, tá? A gente está invertendo a coisa e falando o seguinte: eu estou estudando os testes olhando para todos aqueles que têm a mesmo 5% de chance de rejeitar a hipótese correta, A gente zero é arbitrário, né? X0 e X1 não são arbitrários porque para cada X0 provavelmente eu vou encontrar um único X1, isso aqui dá 0,05. Sim, mas o par de 0x1 é arbitrário. O que eu quero dizer é que eles não são arbitrários ao mesmo tempo, né? Você não tem liberdade de escolher os dois. Se você escolher o X0, o X1 é determinado pelo valor de alfa. São testes, mas Vamos fazer um pouco mais explícito aqui, talvez fique mais fácil para vocês. Então, o meu alfa como função de x0, x1, vai ser aquela integral lá, que vai ser o quê? Exponencial de menos 2 vezes x1 menos exponencial de menos 2 vezes x0. Todo mundo concorda? Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira. É ao contrário, né? Isso. Né? Porque cai o menos, então fica no x1 menos no x0. Quando o meu x1 vai para infinito, esse cara é 0, e esse cara aqui, quando for para 0, dá 1. Né? Então, é a normalização. Então, esse cara, só para ficar direitinho, vai ser exponencial de menos 2 vezes x0 menos exponencial de menos 2 vezes x1. Tá certo? Isso aqui é uma equação transcendental que você pode resolver aqui para escolher, para descobrir quem é. Na verdade, digamos que vocês, para um x0 fixo, isso aqui vai ficar assim, alfa, só para facilitar a minha vida, para um x1 fixo, esse aqui é alfa mais exponencial de menos 2 vezes x1, é igual a exponencial de menos 2 vezes x0. Tirou logo dos dois lados, esse negócio ali é sempre positivo, você vai descobrir quem é o x1 para cada valor de x0 que você puder escolher. Né? x0 vai ser menos 1/2 log dessa brincadeira aqui. Você bota 0,05 aqui, e para cada valor de x0 você descobre quem é para cada valor de x1 você descobre quem é o x0. Tá certo? E isso vai me dar, né? Lembra, a minha região crítica, ela era de 1 a infinito, que me deu aquele 0, que eu tinha escrito lá, 13% mais ou menos, né? 0,135. Tá certo? E claro que eu posso aumentar o meu 1 aqui e obter outra região qualquer. Tá ok? O problema é que quando eu faço isso aqui, ó, eu tenho que fazer esse outro cálculo. Tá? Que é agora do f de x, 1 dx aqui, sendo que esse aqui foi de 0 a x0, e depois de x1 a infinito. Ok? Esse cara aqui vai ficar assim, 1 menos exponencial de menos x0. Né? Vocês me digam se eu estiver errado. E esse cara aqui, ó, vai ser a mesma coisa que aqui no infinito dá 0, exponencial de menos x1. Tá ok? Então isso aqui tudo vai ficar 1 mais exponencial de menos x1 menos exponencial de menos x0. Ok? Então, é que eu não fiz essa conta, por isso. Só para ver se eu entendi ideia. Você está fazendo isso porque não necessariamente você pegar o alfa de 0 a x1 vai minimizar o beta. É isso. Aí você pode pegar um outro intervalo.
Exatamente, na verdade, eu tenho... E não dessa. Isso, eu posso agora botar esse negócio ali e variar. Agora eu sei, por exemplo, eu sei quem é x0 aqui, né? É só tirar a raiz dessa expressão aqui, eu sei quem é exponencial de menos x0. Né? Substituo ali e minimizo aquela expressão em relação a x1. E eu vou encontrar quem é o meu beta que minimiza esses caras aqui. Tá. Faz diferença fazer o contrário, você isolar o x e minimizar o x0? Não. É a mesma coisa. Tá certo? Agora veja, pessoal, isso aqui é super artificial em matemática, porque eu estou falando o seguinte, por que eu estou escolhendo essa região crítica e estou dizendo que acima de x1, por mais que o meu θ seja 2, vai ser aceita a hipótese? Por que eu não aceito? Entendeu? É um tanto estranho. Mas matematicamente, a gente pode construir, eu estou mostrando para vocês que a gente sempre tem a possibilidade de construir muitos testes para dada uma escolha de alfa. E quando sua região for multidimensional, pode ser mais complicado ainda. Eu não posso mudar a minha hipótese alternativa para fazer isso ser melhor, deve ser melhor também? Não, nesse caso aqui, a hipótese alternativa ela é uma construção física dada. Então você não pode mexer nela. Você está testando ou H0 ou H1. Tá certo? Tá, deixa eu ver se falta alguma coisa assim. O importante é que o R, a região usada central H0, seja uma região facilita pra gente, né? Por exemplo, o tempo que mais. O tempo, X, né? Que traz maior probabilidade que TEC seja igual a 2, sei lá, 1/2. Desde que o 1/2 seja esse R, a gente pode ficar mexendo esse R. Desculpa, você pode começar de novo? Você começou a falar, eu comecei a pensar em outra coisa. Não, mas relacionado ao que você estava falando, só que minha cabeça divergiu do que você estava falando. A minha cabeça também. Vamos dizer que, à medida que maximiza o nosso TEC igual a 2 possível, é 1/2. Aham. 1.2 você falou. Tá, a região crítica, ou seja, a região crítica é todos os números de valores de x maior que 1,2. Não, desculpa, não. Acho que vai ser mais fácil falar 0,8. 0,8. Vamos dizer que 0,8 é a medida, o valor de x que torna θ mais provável. Θ mais provável? Θ igual a 2 mais provável. Θ igual a 2. Não, que eu cometa menos erros do tipo 2, é isso? Porque isso aqui a gente está minimizando em relação aos erros do tipo 2. Se falar sobre o tipo 1 e o tipo 2. Tá. Vamos dizer que 0,8 seria esse valor de Gil que torna a H0 mais. Mais o quê? Pega Não tem como você falar só do tamanho do H1 sem falar do tamanho do H2. Não, perde o sentido, entendeu? A gente pode ir um pouco em frente, tira a raiz desse negócio aqui. E aí quando a gente tirar a raiz, a gente vai ter uma coisa que vai ser assim, Se isso aqui tiver certo, espera um pouquinho, aqui é mais, né? Por que eu botei menos? Não, esse aqui é x0, tá certo, é menos mesmo. Exponencial de menos x0. Então eu posso fazer o seguinte, raiz de alfa mais exponencial de menos 2x1. Tá certo? Então o beta ele vai ser mínimo. Então esse cara dá uma contribuição positiva, esse cara dá uma contribuição negativa para o beta. Eu teria que... Deixa eu ver aqui. Menos ali vai dar menos também. Então, dá uma equação transcendental, né? Não sei se dá para resolver facilmente. Vocês conseguem ver? A equação sem resposta não. Oi? A resposta não.
Não, mas vocês conseguem ver se tem um limite, porque a minha intuição diz que o x1 vai para infinito. Que essa expressão maximiza beta quando o x1 vai para infinito. Eu acho que é. Se der termo negativo na primeira e positivo na outra, não. Eu acho que é isso. Não, mas eu acho que. Acho que não, mas um expressão de menos. É a raiz da expressão de menos 2 é x1, né? Isso. Mas quando o x1 vai para infinito, vai para zero. O 2 cai, corta ali, é menos, fica menos. Exponencial de menos 2x1 dividido por raiz de alfa mais exponencial de menos 2x1. É isso, né? A derivada a menos de 1 menos. Esse cara aqui igual a zero. Não tem solução simples para isso não, né? Exponencial de x1 sobre raiz de alfa mais exponencial de menos 2 x1. 2, tira esse cara daqui. Eu acho que dá para fazer uma coisa simples, hein? Dá para isolar aqui quem é exponencial de x1 e você vai encontrar lá, mas é estranho isso. Bom, eu posso ter errado alguma coisa também, mas não vem muito ao caso, tá? É só uma questão de que eu só queria deixar claro para vocês que vocês podem mudar o experimento mantendo alfa fixo, tá certo? E vocês têm um princípio para escolher qual o melhor de todas essas possibilidades, que é aquele que minimiza o beta, tá certo? Outra coisa, pessoal, que a gente vai ver é o seguinte: quando a gente monta a nossa verossimilhança, a gente tira estimadores dela, tá certo? Mas o mais legal que a gente consegue fazer é que o valor da verossimilhança, quando você conhece como que ele se distribui como uma estatística, ele serve como um teste de hipótese também. Ou seja, se o valor da sua verossimilhança for menor que tanto, maior que tanto, você diz que você aceita a hipótese de que aquela sua verossimilhança que a sua distribuição estatística que você escolheu, aquele modelo científico que você criou, é uma boa explicação dos dados ou não. Então, é justamente o que eu falei, a gente vai entender esse teste de hipótese. O pessoal, quando vai fazer isso em outras áreas, faz muito mais manual isso, né? Ou seja, é um problema que você resolve caso a caso, que você constrói esses testes de hipótese de uma forma mais manual mesmo, né? Enquanto, quando a gente consegue construir através de uma verossimilhança, a própria verossimilhança a gente usa como ponto de partida para construir os nossos testes de hipótese. Tá certo? Mas é isso, pessoal. Por hoje é isso, e na próxima aula a gente vai ver a razão das verossimilhanças, que é um teste de hipótese que a gente usa muito em cosmologia.